Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, vamos dar continuidade ao nosso capítulo 5, que fala sobre anel. Na aula passada a gente definiu o que era um anel, lembrando, o anel era um conjunto não vazio, munido de duas operações, adição e multiplicação, onde a operação de adição satisfazia as quatro propriedades de grupo abeliano e a operação de multiplicação era associativa e, além disso, a gente tinha uma distributiva da multiplicação em relação à adição. Essas aí eram as propriedades para um conjunto ser um anel, certo? E aí, na aula passada, a gente fez vários exemplos sobre anéis e agora a gente vai ver algumas propriedades. Dentro dessas propriedades, tem algumas, pessoal, que já saem direto daquele capítulo anterior de grupo, tá? Por quê? Porque, como eu falei, a operação de adição nesse conjunto A, nesse anel A, é o que? Um grupo abeliano, tá? Então, algumas propriedades, caso a gente esqueça como demonstre, volte lá no capítulo anterior que está lá mostrado. Então, vamos lá. Primeiro, vamos considerar um anel com operação de adição e multiplicação, tá? O A com a operação de adição, a gente sabe que ele é um grupo abeliano, por definição de anel. Então, a gente tem algumas propriedades. O zero do anel A é único, ou seja, o elemento neutro da adição era único. O zero do anel a gente indica como 0A, tá? Ou simplesmente, quando a gente colocar só zero, já está indicado que é o zero do anel. No caso, por conjunto numérico, vai ser o número zero. Tá? O zero do anel é único, ou seja, só existe um elemento neutro. Para todo A pertencente a A, existe um único simétrico aditivo, ou seja, o simétrico também era único de cada elemento. Isso tudo provado lá. Dados N elementos pertencentes a A. Então, o simétrico da soma desses elementos, a gente também já verificou que vai ser o quê? A soma do simétrico de cada elemento. E quando a gente sabe como isso aqui é um grupo abeliano, então todo elemento é regular. Então, para todo A, x, y pertencente a A, se A mais x for igual a A mais y, nós temos que x é igual a y. Por quê? Porque todo elemento de um grupo é regular. Além disso, se a gente tiver uma equação desse tipo, A mais x igual a B, a gente vai ter que a solução só tem uma única solução, e a solução é o elemento quem? B mais menos A, ou seja, B mais o simétrico de A. Se você substituir o x aqui por B mais o simétrico de A, essa equação está resolvida. Bom, essa primeira aqui segue exatamente do fato da operação de adição satisfazer as propriedades para grupo abeliano. Agora vamos ver essa outra. Se A pertence a A, se um elemento A pertence ao anel A, né, se A pertence a A, se o elemento A pertence ao anel A, então A vezes, aqui é o zero do anel, é igual ao zero do anel vezes A é igual ao zero do anel. Ou seja, sempre que você pegar um elemento do anel e multiplicar pelo zero do anel, sempre vai dar o zero do anel. Como que a gente mostra? Olha só, aqui eu não coloquei lá de anel, tá pessoal? Só está o zero, mas lembre-se que é o zero do anel. Se a gente faz zero do anel mais A vezes zero, por definição, como isso aqui é o elemento neutro da adição, isso aqui é a mesma coisa que A vezes zero, certo? Isso daqui pode ser escrito como A vezes 0 mais 0. Por quê, pessoal? 0 mais 0 é 0. Volta aqui. Agora, por propriedade de anel, eu posso usar distributivo. Então, aqui fica o quê? A vezes 0 mais A vezes 0. Como é grupo, tem a propriedade de ser regular, cancelando esse, igual aqui, ó. Cancelando esse com esse, a gente tem que o x é igual a y. Então, ó, cancelando esse com esse, 0 é igual a vezes 0. Certo? De modo análogo, você faz para 0 vezes A. É a mesma coisa, só você fazer 0 mais 0 vezes A, que é igual a 0 vezes A, que é igual a 0 mais 0 vezes A, ou da distributiva, e mostra isso. Tá? Então, lembrando, essa propriedade fala o quê? Sempre que você pegar qualquer elemento de um anel e multiplicar pelo seu zero do anel, vai dar sempre o zero do anel. Outra propriedade, se A e B pertencem ao anel A, então A vezes o simétrico de B é igual ao simétrico de A vezes B, que é igual ao simétrico de AB. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mostrar que A vezes o simétrico de B é
é igual ao simétrico de AB. Tá? Então vamos lá. AB, o elemento AB mais o seu simétrico, por definição, é igual ao zero do anel, certo? Pelo item B, perdão, isso daqui pode ser escrito como quem? A vezes o zero de A, não é? Certo? O zero, ele pode ser escrito como B mais o simétrico de B. Então fica A vezes B mais o simétrico de B. Usando a distributiva aqui, fica o quê? AB mais A vezes o simétrico de B. Cancelando AB com AB, vai ficar menos o simétrico de AB é igual a A vezes o simétrico de B. Correto? Analogamente, a gente prova do outro lado. Correto? Então, assim, a gente pega isso vezes isso. É igual a isso, perdão. Não é difícil mostrar. Aqui eu deixo para vocês verificarem. Vamos ver mais umas outras propriedades. Então, seguindo as nossas propriedades, a gente tem essa outra aqui. Ó. Se A e B pertencem ao anel A, então, o simétrico de A vezes o simétrico de B é igual a A vezes B. Então, olha, o simétrico de A vezes o simétrico de B é igual a A vezes B. No caso simétrico, eu estou falando no oposto, tá, pessoal? Porque em relação à adição. Então, vamos lá. Simétrico de A vezes o simétrico de B, por definição, que a gente viu por definição não, pela propriedade C, isso aqui é o simétrico de A vezes o simétrico de B. Agora, usando novamente a propriedade C, aqui ó, usei a propriedade C, e aqui também usei a propriedade C. Isso aqui vai ser o simétrico do simétrico de AB. Agora, por definição, o simétrico do simétrico é o próprio elemento AB. Certo? Agora, para a gente falar da propriedade E, vamos definir primeiro o que é a diferença entre elementos de um anel. É simples, a diferença entre elementos de um anel, dado dois elementos, A e B, a gente fala que a diferença A menos B, o que é? É A mais o simétrico de B. Então, definimos então a diferença entre A menos B pelo elemento A mais o simétrico de B, ou seja, A menos B é igual a A mais o simétrico de B. Isso aí chama-se diferença. Então, se dados os três elementos A, B e C pertencentes a A, então A vezes B menos C, ou seja, agora a gente está fazendo a distributiva da multiplicação em relação à diferença. O que é igual a vezes B menos A vezes C? E B menos C vezes A é B vezes A menos C vezes A. Vamos provar esse primeiro. Esse outro aqui fica como exercício para vocês verificarem. Tá? Bem simples. Então vamos lá. A vezes B menos C. O que é B menos C? O que é a diferença B menos C? Por definição de diferença é o que? É B mais o simétrico de C. Agora sim, aqui eu posso usar distributivos. Aqui fica como A vezes B mais A vezes o simétrico de C. Pelo item C, isso aqui fica B mais A vezes o simétrico de C é menos AC. Certo? Agora, o que é, novamente, a definição de diferença? A, B mais o simétrico de AC é igual a B menos AC. Certo? Bem simples. Definição agora de potência de um anel. Então, dado A um anel e N um número natural diferente de zero, define-se A elevado a N por recorrência. Ou seja, A elevado a 1 é o primeiro A, é o A mesmo, A elevado a 1 é o A. A ao quadrado vai ser o A vezes A elevado a 1. A ao cubo vai ser o A ao quadrado vezes A quarta. A ao cubo vezes A elevado a N vai ser A vezes A elevado a N menos 1 vezes A. Ou seja, a gente define por recorrência. Dessa definição, nós temos as seguintes propriedades. A elevado a N vezes A elevado a N é igual a elevado a N mais N. E A elevado a N elevado tudo a N é A elevado a N vezes N. Essa propriedade aqui fica como exercício para vocês verificarem. Tem no livro essa demonstração,
mas é importante que vocês vão praticando. Tá. Agora vamos definir o que é um anel finito. Muito simples. Nós dizemos que um anel é finito quando o conjunto A for finito, né? Então, um anel A em que o conjunto A é finito chama-se anel finito. Por quê, pessoal? Quando a gente define anel finito, a gente pode construir a tábua de uma operação. Só que no caso agora, como a gente tem duas operações no anel, a gente vai construir duas tábuas para cada anel. Uns exemplos bem comuns de anéis finitos é a classe dos restos, o Zn, tá? Que é aquela classe dos restos da divisão por n. Por exemplo, o Z4 é a classe do 0, do 1, do 2 e do 3. Se eu pedisse para vocês construir a tábua, como é um conjunto finito, é possível construir a tábua, correto? Só que aí você vai ter que construir da adição e da multiplicação. Da adição é aquela simples, né? Vai somar 0 mais 0, 0 mais 1, por exemplo. 2 mais 1 é a classe do 3, 2 mais 2 é a classe do 4, que na verdade é a classe do 0, classe do 2 mais a classe do 3 é a classe do 5. Na hora que você divide 5 por 4, o resto é 1. E assim a gente completa, é bem simples. De forma análoga da multiplicação, né? Por exemplo, 2 vezes 0, 0, classe do 2 vezes 1, classe do 2, classe do 2 vezes a classe do 2 é 4, quando você divide 4 por 4, o resto é 0. Classe do 3 vezes a classe do 3 é classe do 9, dividido por 4. Esta é 1, então é a classe do 1, e assim sucessivamente, só para construir essa tábua. Bom, agora vamos ver subanéis. Igual a gente viu naquela parte lá de grupos, a gente viu os subgrupos, agora a gente vai ver os subanéis, tá? Então, o que é um subanel? A gente vai pegar um anel L, um subconjunto de A, diferente de vazio, de modo que o conjunto L ele vai ser fechado para a operação de adição e multiplicação. Ou seja, o que significa fechado para a operação de multiplicação e adição? Quando você pega dois elementos do subconjunto, você somar os dois elementos também pertence ao subconjunto, e você fizer o produto deles também pertence ao subconjunto, certo? E além disso, esse conjunto também tem que ser um anel. Então aqui significa o quê? Você tem um conjunto A, você tem um subconjunto L, aí você pega aqui um A e um B dentro de L. Quando você fizer A mais B, tem que cair dentro de L, e A vezes B também tem que cair dentro de L. E além disso, o L, como operação de adição e multiplicação, também é um anel. Ou seja, para verificar que é subanel, além de você verificar que ele é um anel, você também tem que mostrar que ele é fechado, primeiramente, para operação de adição e multiplicação. Certo? Então, por exemplo, o Z é um subanel de Q, E e C, dos complexos. Por quê? Quando você pega dois números inteiros, a soma é um número inteiro e o produto deles também é um número inteiro. E além disso, o Z é um anel. Os racionais é um subanel dos reais e dos complexos. Por quê? Porque ele é um subconjunto deles. Além disso, a soma de dois racionais é um racional, e o produto de dois racionais também é um racional. E que é um racional. E a mesma coisa para os reais em relação aos complexos. O 2Z é um subanel de Z. Quem que é 2Z? São o conjunto dos números múltiplos de 2. E é simples, se você fizer a soma de dois números múltiplos de 2, continua sendo um número múltiplo de 2, e o produto de dois múltiplos de 2 também continua. E além disso, esse conjunto aqui também é um anel. Agora, o conjunto das matrizes, onde as entradas é um conjunto L, ele vai ser um subanel do conjunto das matrizes, onde as entradas são A, desde que o L seja um subanel de A, certo? Então, pessoal, quando a gente fala subanel, lembra, tem que ser fechado para as operações de adição e multiplicação. Fechado, o que significa? Dois elementos quaisquer desse subconjunto, quando você faz a adição entre eles, continua nesse subconjunto, e o produto também continua. E além disso, tem que mostrar que esse conjunto também é um anel. Aí você vai falar, pô, professor, mas aí vai dar mais trabalho do que verificar simplesmente que é um anel, né? Porque você, além de verificar que é um anel, você está adicionando mais dois itens. Aí tem uma proposição que vai facilitar demais o nosso caso. Tem alguns livros que já trazem essa proposição como definição, tá? Mas vamos seguir o nosso livro, que ele traz aqui como uma proposição.
Ele fala o seguinte: um conjunto E, um subconjunto E de A, onde A é um anel, diferente de vazio. O L é diferente de vazio aqui, né? É um subanel se e somente se A menos B pertence a L e A vezes B pertence a L. Então, olha só, agora, vou fazer aqui, ó. Então aqui você tem o conjunto A, aí aqui você tem um conjunto L, não vazio, e agora aqui você tem um elemento A e um elemento B. Se eu quiser mostrar que que L é um subanel de A, então o que tem que acontecer? O L tem que ser diferente do vazio. E se eu pegar dois elementos quaisquer de L, você tem que mostrar que a diferença continua em L e o produto continua em L. Basta provar isso. Então, para mostrar que é subanel, basta provar essas duas propriedades, certo? A diferença está em L e o produto está em L. Por exemplo, se você pegasse o conjunto dos inteiros, ele é um anel. Você pega o conjunto dos naturais e ele é um subconjunto dos inteiros, diferente do vazio. Se eu perguntar os naturais, por exemplo, vamos supor que aqui é os inteiros e aqui é os naturais. Será que os naturais vai ser um subanel de C? O produto de dois números naturais, beleza, é um número natural. Mas a diferença entre dois números naturais nem sempre vai ser um número natural. Se o A for menor do que B, por exemplo, A igual a 1 e B igual a 2, 1 menos 2 vai dar menos 1. Não está nos naturais, ou seja, a gente já cairia aqui fora. Então não seria. Então, para usar essa proposição, o que a gente tem que fazer? Mostrar que a diferença entre dois números naturais, a diferença entre dois elementos do meu subconjunto continua caindo no subconjunto e o produto também. Bem simples. Vamos pegar esse conjunto E. É o conjunto formado pelas matrizes de ordem 2, onde as entradas são reais, de modo que a primeira linha é qualquer, só que a exigência da segunda linha é igual a zero. Tá? Você vai falar, a primeira linha pode ser zero? Pode. Mas a única coisa que tem que acontecer é que a de baixo tem que ser diferente, tem que ser igual a zero. Por exemplo, não pode acontecer isso. 1, 2, 0 e 1. Esse conjunto aqui não está em L. Por que não está em L? Porque a segunda linha não é nulo. Tá? Então vamos lá. Então vamos pegar L, o subconjunto das matrizes 2 por 2, onde a primeira linha é qualquer e a segunda linha é diferente de zero. Primeira coisa, esse conjunto é diferente do vazio. É óbvio, né? Por que é diferente do vazio? Basta você pegar a matriz nula, né? Você pegar 0, 0, 0, pertence a L, diferente do vazio. Agora vamos pegar dois elementos aqui, um x e um y pertencente a L. Vamos chamar x de A1, B1, 0, 0 e y de A2, B2, 0, 0. Pela proposição, o que eu tenho que mostrar? Que x menos y pertence a L e x vezes y pertence a L. Pertence a L significa o quê? Ser uma matriz 2 por 2, onde a segunda linha é 0. Vamos lá, x menos y. Diferença entre matriz vai ser o quê? A1 menos A2, B1 menos B2. Isso daqui pertence a L, né? Porque 0 menos 0 dá 0 e 0 menos 0 0. Ou seja, segunda linha é 0. Então isso aqui pertence a L. O produto x vezes y será que pertence a L? A1 vezes A2 mais B1 vezes 0 vai dar 1 vezes A2. A1 vezes B2 mais B1 vezes 0 vai dar 1 vezes B2. 0 vezes A2 mais 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes B2 mais 0 vezes 0 dá 0. Também pertence a L. Ou seja, esse conjunto L é um subanel das matrizes 2 por 2. Vamos pegar esse conjunto L, que é o conjunto formado pelos elementos da forma A mais B raiz de 2, com A e B pertencentes aos inteiros. Esse daí vai ser um subanel dos sinais. Presta atenção, o que é esse conjunto? Vocês já viram esse conjunto? Esse conjunto é formado pela soma de dois elementos, onde o segundo elemento está multiplicando por raiz de 2. Então, por exemplo, 1 mais 3 raiz de 2, 5 mais 7 raiz de 2, menos 2, menos 3 raiz de 2, raiz de 2 só, porque o primeiro elemento pode ser 0, o segundo elemento pode ser 0, então pode ser todos os inteiros. Então, ó, esse aqui vai ser um subanel
anel dos reais. Primeira coisa, o L é diferente do vazio, pois o zero pertence a L, porque você pode escrever o zero como 0 mais 0 raiz de 2. Pertence a L, diferente do vazio. Agora seja x e y pertencente a L. Temos que mostrar então para esse subanel que a diferença está em L, x menos y, e o produto x vezes y também está em L. X menos y, então vai ser esse cara menos esse cara. Aí você pode escrever isso como A1 menos A2 mais B1 menos B2 vezes raiz de 2. Isso pertence a L, porque é a soma de dois elementos, onde o segundo elemento está multiplicando por raiz de 2. X vezes y, você vai pegar x vezes y. Vamos usar distributivo, então vai ter esses caras. Aí o que você vai fazer? Os caras que estão sem estar multiplicado por raiz de 2, você separa, que são esse e esse. E os que estão multiplicando por raiz de 2, também se separa e coloca o raiz de 2 em evidência. Dessa forma a gente escreve esse produto como a soma de dois elementos, onde o primeiro elemento está multiplicado por raiz de 2 e o segundo multiplicado por raiz de 2. Portanto, L é um subanel dos L's. Esse subanel, geralmente ele é denotado por Z cocheia raiz de 2. Por quê? Que é a soma de dois números inteiros, onde o segundo está multiplicado por raiz de 2. Se fosse aqui raiz de 3, você colocaria raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, qualquer raiz. E se as entradas fossem qualquer outra, aqui, por exemplo, os reais, seria o quê? E raiz de 2. Observe se aqui fosse R, se eu colocasse esse cara aqui, ó, R cocheia de I. Ou seja, é a soma de dois elementos, onde o primeiro elemento está sozinho, o segundo elemento é multiplicado por raiz de 2. Por I, e os elementos são números reais. Ou seja, esse conjunto seria o que? O próprio dos complexos. Agora vamos pegar outro exemplo. Seja A, o conjunto das funções que vai dos reais e dos reais, e L, o conjunto das funções que vai dos reais e dos reais, tal que f de 1 é igual a 0. Ou seja, A é o conjunto de todas as funções de uma variável real, e L é o conjunto das funções de uma variável real, de modo que ela pega 1 e leva no 0. Certo? Então, é todas as funções que pegam 1 e levam no 0. Então, L é um subanel de A. Ó, L é diferente do vazio. Por quê? Pois a função H dada por H de x igual a 1 menos x pertence a L. Pois H de 1 é igual a 0. Vocês conseguem lembrar uma outra função que pertence a L? Depois me responda em sala de aula. E da outra função que pertence a L. Vamos ver quem vai perguntar para mim. Outra função que pertence a L. Tá, então o L é diferente do vazio. Agora eu tenho que mostrar o quê? Que dado duas funções pertencentes a L, a diferença está em L e o produto está em L. Bem simples, né? F menos G de 1 é F de 1 menos G de 1. O F de 1, como está em L, é 0. E o G, como está em L, também é 0. 0 menos 0 é 0. F vezes G de 1 é F de 1 vezes G de 1. F de 1 é 0 e G de 1 é 0. Também é 0. Ou seja, F menos G de 1 deu 0 e F vezes G de 1 deu 0. Ou seja, F menos G pertence a L e F vezes G também pertence a L. Logo, L é um subanel de A. Agora, L vai ser um subanel dos inteiros se somente seu L for escrito como o quê? Múltiplos de um número N. Ou seja, múltiplos de 2, múltiplos de 3. Qualquer múltiplo de um número N é um subanel de Z. Simples, né? Com certeza, esses conjuntos. Ele é denotado por NZ. Ou seja, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z. Se você ver, ele vai ser diferente do vazio. A diferença entre eles sempre vai ser um múltiplo de N e o produto entre eles sempre vai ser um múltiplo de N. Certo? Então aqui a gente finaliza subanéis. Bom, vamos ver agora tipos de anéis. Pessoal, quando a gente começou a falar de anéis, a gente falou que a operação de adição tinha que satisfazer aquelas propriedades e para multiplicação bastava ser associativa. Agora a gente vai acrescentando algumas propriedades para a multiplicação, além da associativa, e a gente vai dando alguns nomes mais característicos para o anel. Por exemplo, se o anel a operação de multiplicação for comutativa, a gente vai chamar o anel de anel comutativo. Então você tem um anel
se além disso você verificar que esse anel, a multiplicação é comutativa, ou seja, para qualquer A e B pertencente a A vezes B igual a B vezes A, então ele vai ser um anel comutativo. Exemplos, vamos começar com exemplos, bem simples. Tanto os inteiros, os racionais, os reais e os complexos são anéis comutativos, né? Porque o produto de dois inteiros é inteiro, você consegue comutar, né? O produto de racionais também você consegue comutar, de reais e complexos também você consegue comutar, então são anéis comutativos. Vamos ver mais exemplos. Os anéis EM, que é os anéis da classe do sucesso, também são anéis comutativos. Por quê? Você precisa pegar dois elementos da classe dos EM. A classe do A e a classe do B. Nós temos que a classe de A vezes a classe de B é igual a classe de B vezes a classe de A. Ou seja, os anéis EM também são anéis comutativos. Agora, os anéis de funções A de x, onde é o conjunto das funções que vai de x em A, eles serão comutativos, esses anéis, se o contradomínio for comutativo. Pois, olha o seguinte, vamos pegar duas funções f e g pertencentes a esse conjunto das funções. Tá? Pegando duas funções e x um elemento do domínio qualquer. Então, f vezes g de x, a gente tem que mostrar que é g vezes f de x. Por definição de produto de funções, aqui é f de x vezes g de x. Agora, o f de x e o g de x, eles são elementos aqui do contradomínio, são elementos de A. Se o A for comutativo, eu posso trocar a ordem. Se o A não for comutativo, eu não posso trocar a ordem. Então, para o anel das funções ser comutativo, o contradomínio necessariamente tem que ser comutativo. Como aqui nesse caso é comutativo, eu troco a ordem, fica g de x vezes f de x, usando novamente a definição de produto de funções, é g vezes f de x. Contra-exemplo de anéis não comutativos, muito simples, né? A gente lembra de quem? Das matrizes, lembra que nas matrizes o produto não é comutativo. A vezes B nem sempre é igual a B vezes A. Então, o conjunto dos anéis das matrizes de ordem M, onde o A, as entradas são inteiros, racionais, reais ou complexos, não é anel comutativo. Beleza. Tá, então a gente definiu o anel, aí agora a gente acrescentando uma propriedade de comutatividade para multiplicação, a gente fala que esse anel é um anel que? Comutativo. Aí, agora vamos acrescentar uma outra propriedade que a gente não falou para a multiplicação. O elemento neutro da multiplicação. A gente não falou. Se esse anel tiver um elemento neutro para a multiplicação, a gente vai chamar anel de com unidade. Unidade porque é o quê? É elemento neutro da multiplicação. Então, ó, A é um anel com unidade se ele tiver o quê? Um elemento neutro para multiplicação, ou seja, se existir um elemento, vou chamar de 1A, não é o número 1, tá, pessoal? É o 1A, onde esse 1A é diferente do zero do anel, tal que A vezes 1A é igual a 1A vezes A, que é igual a A. Ou seja, dizemos que 1A é a unidade do anel. Então aqui, pessoal, olha só, elemento neutro da multiplicação, da adição, a gente vai chamar de zero do anel. A gente faz o quê? Zero do anel, elemento neutro da multiplicação. Se o anel tiver elemento neutro para multiplicação, a gente vai chamar de unidade do anel, e vai indicar por 1A. Então, aqui 0 do anel, elemento neutro da adição, e 1A, elemento neutro da multiplicação. Mas pode ser que o anel seja o quê? Um anel que não tem elemento neutro na multiplicação. Se tiver, é chamado anel com unidade. Exemplo simples. Os inteiros, racionais, os reais e os complexos, né, cuja unidade é o que? O número 1. A classe do Zn também possui o que? Uma unidade, possui um elemento neutro na multiplicação, que é a classe do 1. Por quê? Sempre que você fizer a classe de A vezes a classe do 1, é a classe do 1 vezes a classe do A, que é igual ao próprio A. No conjunto das matrizes, apesar das matrizes não ser um anel comutativo, as matrizes vai ser um anel com unidade. Então, esse aqui é um exemplo de uma matriz que é com unidade, mas não é comutativa. E a unidade das matrizes é quem? A identidade. Então, esse daqui, ó, é o nosso 1A. Tá? Que é o quê? É a unidade das matrizes.
que vai ser o que? A matriz identidade, certo? Então vamos lá, se o anel A possui unidade, então o anel das funções A de x, que lembra, quem que é A de x? É o conjunto das funções que vai de x em A, também é um anel com unidade. Então, da mesma forma como no anel comutativo o contradomínio precisava ser comutativo, no anel das funções o contradomínio também precisa ter unidade. Então, esse conjunto aqui, se o anel A tiver unidade, o conjunto das funções onde o contradomínio está em A, também tem unidade. De fato, considere a aplicação E, que vai de x em A, definida por E de x igual a 1 de A, ou seja, unidade de A. Isso eu posso definir desse jeito, por quê, pessoal? Porque em A tem unidade. E essa função E, essa função é exatamente a função unidade no anel das funções. De fato, vamos pegar uma função qualquer f em A de x. Então, f vezes E de x, por definição de produto de função, é f de x vezes E de x. E, então fica f de x vezes E de x, quem que é para qualquer x? É a unidade de A. Então fica f de x vezes unidade de A. F de x é um elemento de A. Então fica um elemento de A vezes a unidade de A, é o próprio elemento de A. Portanto, a unidade de A é a função constante 1 de A. Certo? Então essa função ela é a unidade. Contra-exemplo de anéis que não possuem unidade são os anéis da forma NZ, lembra? Que são aqui os múltiplos de N, né? NZ quem que é? É o 0, mais ou menos N, mais ou menos 2N, mais ou menos 3N. Esses anéis não possuem unidade, ou seja, não tem ninguém aqui que você fizer, por exemplo, A vezes um cara aqui, vai dar igual a A para todo A pertencente a NZ. Não existe uma unidade aqui. De fato, vamos considerar só como exemplo N igual a 2. Então, eu estou pegando o conjunto do que? 2Z, que são os múltiplos de 2, os números pares. Vamos supor que esse conjunto aqui possuísse uma unidade. Se ele possuísse uma unidade, esse conjunto seria um elemento de que forma? 2 vezes K, porque aqui são todo múltiplo de 2. Então, aqui, esse conjunto possui uma unidade, 2K. Então, para todo A pertencente a 2Z, teríamos que A vezes a suposta unidade fosse igual a A. Correto? Mas tudo isso daqui está nos inteiros. Então, ó, A vezes a sua suposta unidade seria A. Mas isso implicaria que 2 vezes K é igual a 1. Isso é impossível em Z, né? Não teria como, né? Eu teria que estender isso pelo menos para os racionais. Então, esse aqui é um exemplo de anéis que não possuem unidade. Aí, para finalizar, a gente fala que um anel é chamado de anel comutativo com unidade se o anel for comutativo e também possuir unidade. Correto? Como atividade, eu acho que eu pedi o exercício 1 e 2 na aula passada, né? Eu não lembro. Então, mas eu sei que dá para vocês fazerem os exercícios do 1 até o 7. Tá? Do 1 ao 7. Então, esses exercícios já dá para vocês irem fazendo. Certo, pessoal? Qualquer coisa, vai anotando as dúvidas e na aula presencial vocês me perguntam. Certo? Até mais e boa semana para todos.